Fê está lá, né? Fê, coloca para mim, por favor, versículo 7. E é tão verdade isso, porque hoje de manhã eu ministrei esse texto, e na hora que eu estava ministrando essa palavra, Valdeir, eu lembrei de você. Sabia disso? Eu falei, meu Deus, olha, eu lembrei de Valdeir. E vocês vão ver que tem bastante a ver com o testemunho que ele contou. Nós não tínhamos combinado do Valdeir contar testemunho hoje, né? E às vezes acontece a pessoa pedir para contar um testemunho, a gente até combina antes do culto, às vezes não, que nem hoje de manhã, hoje ninguém combinou, levantou a mão e deu oportunidade, né? Igual ele fez agora, mas tem tudo a ver com essa palavra de hoje, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ajudando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, ou seja, o culto foi até meia-noite, passou da meia-noite. Versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, esta é a hora da Tua palavra ser ministrada para as nossas vidas. Senhor, venha falar conosco, venha falar nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fale com todos aqui presentes, com aqueles que estão assistindo o culto de hoje, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor com bastante alegria. Glória a Deus. Esse é um dos textos que parece que são colocados ali na Bíblia, é claro, com um propósito, né? Mas são textos que parece que eles foram anexados, colocaram porque precisava ser citado isso. O apóstolo Paulo, que é o nome que aparece aqui aparecem dois nomes. Paulo, que é o apóstolo Paulo, que foi aquele que pregou para tudo que é canto, foi aquele que tinha a unção de Deus sobre a vida dele, que ensinava, que doutrinava as igrejas, que abriu igreja em várias partes, naquela região da Ásia Menor, na região da Europa Oriental. Esse Paulo aqui é conhecido, mas aparece um outro nome aqui. E esse outro nome que aparece na minha Bíblia e na tua é o nome de Eutico. Eutico já não é conhecido. Talvez a maioria de nós aqui nunca tinha ouvido falar de Eutico, nem sabia que tinha um Eutico na Bíblia, nem sabia que esse nome é bíblico, porque esse nome só aparece aqui. Você pode ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, só tem aqui. E essa história, ela é uma história muito interessante, porque Paulo estava de passagem naquele lugar. Se você prestou atenção na leitura, fala que Paulo, no outro dia, ele ia viajar. As viagens de Paulo eram viagens missionárias. Ele ia para as partes e ele abria igrejas. E quando nós falamos igreja, também é importante falar que não é um lugar assim, que nem esse daqui nosso. Igreja aqui não era um ponto comercial. Igreja não era um lugar, um salão, um galpão, né? Nada disso. Quando você lê no Novo Testamento que Paulo abriu a igreja de Corinto,
que Paulo foi na igreja de Filipos, na igreja de Éfeso. Na verdade, essa igreja, a expressão que nós usamos na teologia é a expressão Domos Ecclesia. O que significa Domos Ecclesia? Igreja, casa, casa, igreja. Ou seja, as igrejas elas eram nas casas. Quem entendeu, diga amém. Hoje em dia as pessoas chamam de célula, né? Hoje em dia as pessoas chamam de culto no lar. As igrejas eram culto nos lares. A igreja aqui, eles estavam reunidos, era num cenáculo, era uma sala grandona. Só que não era uma casa pequena, era uma casa grande. Era uma casa como essas nossas de hoje em dia. Sabe que tem um monte de casa grande, né? Aquelas casas bem espaçosas. Essa casa aqui, ela tinha andares. Paulo estava pregando aqui embaixo e tinha até um terceiro andar. Não sei se tinha mais para cima, mas a história fala que eu estava lá no terceiro andar. Então era uma casa bem grande, uma casa bem alta. E Paulo estava ali reunido e ele começou a pregar para eles. E no meio daquela pregação, aquela casa lotada, esse Eutico chegou. O que nós sabemos sobre ele? Quase nada. Sabemos que ele estava no culto, mas estar no culto também não diz nada. Às vezes a pessoa está no culto porque ela passou, a porta estava aberta, a pessoa foi e entrou. Não é assim, queridos? Às vezes está na igreja porque veio acompanhar a esposa, veio acompanhar o esposo, veio acompanhar o filho, sei lá, o pai. Então ele estava no culto, mas também não disse se ele era crente ou se não era crente, se era batizado ou não. Disse que ele era jovem. 2, disse que ele estava no culto e não tinha lugar para sentar. E a primeira coisa que fala aqui no texto é que ele arrumou um lugar para sentar, mas não era um lugar muito seguro não. Olha o que diz aí no capítulo 20, lá no versículo de número 9. Estando um certo jovem por nome Eutico, onde que ele assentou? Assentado sentou numa janela. Sei lá, eu particularmente não gosto muito de altura. Não fico muito à vontade com a altura não. Eu, se eu for num lugar que é muito alto assim, eu prefiro voltar para trás, né? Eu moro em apartamento, mas eu olho assim e não gosto muito não. Ele sentou na janela. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu não imagino ele sentado com a perna para fora e outra para dentro, igual você senta num cavalo, numa moto, numa bicicleta. Eu imagino que quando ele sentou na janela, ele deve ter sentado com as duas pernas para dentro e com as costas para trás. Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido, irmãos? Faz sentido, amém? Ele deve ter sentado assim. E Paulo pregando ali embaixo, ele aqui em cima no terceiro andar, e sentou na janela. Então a primeira coisa, quando a gente prega, a gente começa a ler o texto atrás de algumas conexões, né? E a primeira ideia que me veio quando eu li esse texto é que ele poderia ter sentado em outro lugar. Ele, na verdade, ele poderia ter ficado até em pé. Eu sei que cansa, né? Mas ele poderia ter ficado em pé, mas ele sentou onde não era seguro, onde ele não podia sentar. Posso ouvir um amém, queridos? Pastor, o que isso tem a ver? Qual a conexão que essa palavra pode trazer para mim e para os irmãos? Antes de falar do milagre, da cura, da ressurreição, esse assentar, isso aqui também tem uma chave profética por detrás. Porque o assentar na Bíblia, quando você lê a palavra assentar na Bíblia, a palavra assentar é praticamente uma palavra polissêmica. O que significa isso? Vários sentidos, polissêmica. Sentar, quando você lê, por exemplo, lá em Neemias, no capítulo de número 1, os versículos 1 até versículo de número 10, 11, vai dizer que Neemias, ele recebe a visita de um dos seus irmãos. Era um homem chamado Hanani. E Neemias chegou para Hanani e perguntou: ô primo, como que estão os nossos irmãos, nossos pais, nossos familiares que ficaram em Jerusalém? E Hanani falou assim: Neemias, olha, a notícia não é boa.
Aqueles que não foram levados para o cativeiro, eles estão em Jerusalém e eles estão passando por uma profunda miséria, estão passando até fome. Neemias ficou tão triste com essa notícia, que diz lá em Neemias capítulo 1, versículo 5 a seguir: então assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive eu orando e jejuando perante ao Senhor. Assentar aqui significa, não essa postura que você está agora. Assentar aqui significa que ele perdeu as forças e se prostrou perante Deus. Posso dar um amém, queridos? E ele contou para Deus a dor que ele estava sentindo. Assentar lá no Salmo 1 tem outro sentido. O Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar no Salmo 1 tem outro sentido. Sentar no Salmo 1 quer dizer o quê? Cuidado com onde você anda, com quem você fala, com quem você convive, porque isso pode determinar onde você vai chegar. Se você tem pessoas ao teu lado que são pessoas positivas, que são pessoas que te motivam a crescer, que são pessoas que te inspiram a ter uma vida com Deus, que são pessoas que te levam para perto de Deus, são pessoas que elas são pessoas de visão, essas pessoas elas vão trazer inevitavelmente uma boa influência para você. Mas se você está sentado no meio de pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não são sérias, pessoas que não têm propósito, pessoas que não têm projeto, pessoas que não querem avançar, você com certeza vai comprometer até os planos de Deus para a tua vida. Por isso que o Salmo 1 fala: cuidado onde você senta. Por isso que as nossas mães, os nossos pais lá atrás, eles diziam: cuidado com quem você anda. Isso é muito verdade. Quem está entendendo, diga amém. O assentar-se aqui tem outro sentido. Eutico sentou e sentou no lugar errado. Se ele tivesse sentado no chão, queridos, ele não teria passado por aquilo que ele passou. Cuidado onde você senta. Quem está entendendo, diga amém. Ele sentou e sentou numa janela. E aqui tem um segundo comprometimento, porque quem está na janela tem uma visão diferente. Percebe que vocês que estão aqui, vocês estão de frente para mim, vocês estão olhando para frente, vocês não têm noção do que está acontecendo no lado de fora da igreja. Já o Felipe, que está ali na porta, se ele não tomar cuidado, ele fica distraído, não é, filho? Ele está aqui olhando para mim, mas daqui a pouco ele pode olhar para trás. Pode ver se o caramelo está ali na frente, na cantina. Se tiver, já avisa que hoje não vai ter cantina, que hoje está devagar. Quem está na janela, quem está na porta, consegue estar olhando para dentro e olhando para fora. Quem está entendendo, diga amém. E isso tem um sentido. Qual é o sentido que tem nisso? Que se você está focado, se você está olhando para Cristo, se você está olhando para a palavra, se você está olhando para aquilo que Deus tem para a tua vida, você anda para frente, você avança, você prospera. Quem entendeu, diga amém. Agora, se você está aqui, está olhando para frente, daqui a pouco você olha para trás, daqui a pouco você olha para aquilo que está acontecendo lá de fora, você perde foco. E qual que é o problema de perder o foco? Nós não chegamos onde Deus Ele quer levar as nossas vidas. A Bíblia não diz, mas eu digo com certeza, ele estava assistindo o culto, ele estava ouvindo Paulo, e daqui a pouco ele olhava para o lado de fora e ouvia o que estava acontecendo lá fora, observava as pessoas passando lá fora. Quem está na janela ou quem está em cima do muro fica dividido. Uma hora olha para dentro, outra hora está olhando para fora. Isso é um problema. Imagine se aqui atrás de mim, essa parede aqui, fosse uma parede de vidro e você estivesse vendo o que está acontecendo lá fora. Ninguém ia prestar atenção no que eu estou dizendo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ei, onde está o teu foco?
Onde que estão os seus olhos? Posso ouvir amém, queridos? Se os seus olhos estiverem em Cristo, se os seus olhos estiverem no propósito de Deus, se os seus olhos estão naquilo que Deus direcionou a tua vida, pode ter certeza que você vai chegar lá, que você vai alcançar. Pode ser nesse mês ainda de novembro, pode ser nesse ano ainda, pode ser no próximo ano, mas em nome de Jesus, não sai do foco, não perde o propósito, não deixa que nada te tire do propósito e do foco. Olhe para frente, porque é do Senhor que virá resposta, provisão, virá aquilo que Ele tem para a tua vida. Você pode glorificar e aplaudir ao nome do Senhor essa noite, aleluia. Aplauda ao Senhor mais forte, aleluia. Não se distraia, não se distraia, não se distraia. Tem pessoas que no domingo vêm e ora e busca: eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero estar com Deus, eu quero viver para Deus, mas chega na segunda-feira, perde o foco. Chega na segunda-feira, se distrai e sai do foco daquilo que Deus tem para ela. Não saia do foco, em nome de Jesus. Posso ouvir amém, queridos? Tanto lugar para sentar, por que ele sentou na janela? Não vigiou. Às vezes nós perdemos o que Deus tem para nossas vidas, não é porque alguém te colocou numa situação, é porque nós não vigiamos. Eu não vigiou. Eu tenho certeza que se ele tivesse acompanhado de alguém um pouquinho mais de sabedoria, teria dito para ele: não senta na janela não, você pode cair, senta em outro lugar. Se eu tivesse perto, eu ia falar para ele: não sobe não, desce aí, rapaz, aí é perigoso, não tem rede de proteção, você pode cair, você pode se machucar. Quem está entendendo, diga amém. Aí tem a importância de você estar cercado por pessoas que são de Deus e que possam trazer conselhos de Deus para a tua vida. O que acontece? Diz a Bíblia que Paulo esticou a mensagem. Diz a Bíblia que Paulo alargou a pregação. Ele falou: eu vou viajar, vou ficar uns dias fora, mas eu preciso dar um recado de Deus para vocês. Eu vou esticar mais a pregação. Misericórdia. Já pensou, queridos? Aqui nós procuramos sempre acabar o culto no horário. Agora imagine só, você acha que o culto vai acabar às 8? E dá 8, dá 8h30, o pastor está aqui pregando. Misericórdia, né? Ele vai dando às 9 da noite, e você começa a sentir fome. Daqui a pouco vai dando 10 da noite. Daqui a pouco as crianças já começam a chorar de fome, ele vai dando 11 horas da noite. Imagine só, 11h30 da noite, e eu aqui pregando para vocês. E eu que cargo da janela, que eu fui morrer. Foi assim com Paulo. Ele pregou. E eu começou a sentir sono. E é normal, às vezes, você está ouvindo algo, uma aula, até uma pregação. É normal, às vezes, você começar a sentir sono. Não sei se o seu dia é corrido, é agitado. Não sei como foi o teu domingo. Só sei que eu estava dormindo. Começou a dormir, queridos. Começou a cochilar. Quem entendeu? Diga amém. Começou a sentir um cansaço. Sentado na janela. Começa a sentir o cansaço. Começa a sentir o sono. Começa a dar as pescadas.